Paz de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim. Mais uma vez aí temos a oportunidade de estar trazendo a mensagem de Deus, a palavra do Senhor. Friozinho, mas bora. E a palavra que eu queria trazer hoje para nós, para estar compartilhando aqui, ela se encontra ali em Mateus, né? Capítulo 14, versículo 22, se estende até o versículo ali 33. E essa passagem fala sobre Jesus andando sobre o mar ali, né? Mas antes disso ali, Jesus, né, ele começa ali no versículo 22. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco, fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Por enquanto até aqui nesse momento, né, tava ali a multidão e a gente vê ali, né, o ponto que Jesus ele fala para os discípulos entrarem no barco e ele mesmo, né, ele fala assim: ora, entra pro barco aí que eu vou dispersar aqui, vou se despedir aqui da multidão, vocês entram no barco aí e vão. É até engraçado, a gente imagina vendo Jesus ali falando: bora, fala para os discípulos entrar pro barco, porque, né, a galera ali toda alvoroçada. E aqui Jesus já havia feito, né, a multiplicações dos pães ali, né? E nesse momento que ele fala para os discípulos entrar no barco, ele fala que deixa que eu disperso aqui a multidão e vocês vão indo na frente, né? Nesse momento ali Jesus, né, fala para a galera ir embora e ele vai e sobe, né, ao monte ali para orar, né? E logo após, né, os discípulos no barco, eles estão no meio do mar e já começa ali uma tempestade ali, já começa um forte vento contrário contra o barco, né? Os discípulos começam a ficar desesperados. E eu fico imaginando, né, se fôssemos nós, né, Jesus fala para nós irmos entrar no barco e ir adiante. Qual seria a nossa reação, né, em meio a essa situação de vento batendo forte, né, diante do barco? Às vezes iríamos questionar, né, por que Jesus falou para nós entrar no barco para daí estamos passando por essa situação, né? E nesse momento que eles estão ali, todos já aterrorizados ali, né, já com o vento batendo contrário ao barco, eles começam a ver de longe, né, e eles começam a achar que é um fantasma vindo sobre o mar. E eles começam a ficar desesperados ali. Porém, né, um deles, né, conhecido como Pedro, fala quem é, né, que tá vindo ali. E ali, quando Pedro, né, pergunta quem é esse que vem, né, e aí ali Jesus fala, né, sou eu, né. E aí ele fala: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Então nesse momento que ele fala não temais, e aí Pedro, sendo Pedro, fala, né, se és tu, né, faz com que eu vá até o Senhor, né. Então daí ele fala: então vem. E Pedro sai do barco e vai indo de encontro, né, com o Senhor. Porém, nesse momento que Pedro ele está indo de encontro a Jesus, ele começa a olhar para os lados e começa a temer ao vento forte e começa a afundar imediatamente. E nesse momento já podemos trazer para nós, né, vários ensinos aqui, desde ali da questão deles estarem, né, se perguntando quem é que vem ali, né, andando sobre o mar, até mesmo desde ali de Pedro falar, né, se és tu, faz com que eu vá até o Senhor. E também, né, a partir dali, saindo do barco, será que nós teríamos essa ousadia, né? Será que nós teríamos essa fé de ouvir a voz do Senhor, de nós sairmos do barco, sairmos da zona de conforto e caminharmos pela fé sobre o mar? E também, né, quem somos nós, né, no barco ali? Será que estamos com medo? Será que estamos paralisados, né? Será que estamos amedrontados? Será que estamos duvidando quem é Jesus, né? Será que estamos duvidando daquilo que tudo ele já fez em nossas vidas? E ainda nós estamos duvidando e querendo que ele nos prove algo a mais? E nesse momento que Pedro sai, né, do barco,
né, na ousadia, né, e ele começa a andar sobre o mar, porém ele começa a notar o vento. E muitos de nós, muitas vezes, quando Deus, né, quando Jesus nos chama, nos fala para nós termos um passo de fé para se achegar até Ele, muitas vezes nós começamos a olhar para os lados, começamos a olhar para as preocupações, para as inseguranças, para as incertezas, para o medo, né? Por tudo aquilo que já tentamos e deu errado, começamos a duvidar e tiramos os olhos de Jesus. E começamos a notar os ventos, começamos a notar aquilo que está à nossa volta e começamos a afundar. E a nossa fé começa a ser balançada. Nesse momento que logo após Pedro olhar para o vento e começar a sentir medo, ele começa a afundar e imediatamente Jesus vem e o toma pela mão e fala, né? Porque tens pouca fé, né? E ele já imediatamente leva ele para o barco. Nesse momento que Jesus leva Pedro ao barco, né? Poderíamos ser aqueles que, né? Você saiu do barco, mas afundou, né? Porém, muitas vezes, será que nós temos a fé de nós sermos aquele que vai sair do barco e vai ir até Jesus? Vamos ter essa fé, né? Ou vamos ficar no barco com medo, duvidando, questionando? Será que é Jesus? Será que é de Jesus? Será que é a vontade dele? Sendo que Jesus está falando, vem até mim. E muitas vezes vai partir, né, de nós uma fé, né? Nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas é a fé que é a certeza, é a convicção de nós cremos naquilo que nós não vemos, né, com os nossos olhos naturais, mas é a certeza de que o Senhor moverá, né, independente de toda a situação. Nesse momento que Pedro sai do barco, começa a ir até Jesus e que ele começa a notar, né, o vento e começa a ter medo e começa a afundar. Muitas vezes nós passaremos por essas dificuldades, né, por essa fase. Muitas vezes nós vamos tirar o nosso olhar de Jesus e vamos começar a afundar. Porém, Jesus fala, olhe para mim, né, escute a minha voz, vem na direção que eu estou aqui, eu estou te chamando, vem nessa direção. E também a gente trazendo lá atrás, quando Jesus fala para eles ir para o barco, né, para que ele vai despedir a multidão. Muitas vezes nós temos que sair dos holofotes. Muitas vezes estamos muito preocupados pelo que as pessoas estão vendo, né, por aquilo que as pessoas querem. Muitas vezes nós começamos a ser pressionados. Porém, Jesus nos chama para estar ali no secreto, ali no barco, ali onde vai vir o vento contrário, ali onde vai vir situação difícil, aonde nós vamos ter que chamar por Ele, aonde nós vamos, né, ver aonde está o nosso coração, como está nós, né, como está a nossa fé. Vamos começar a nos atemorizar com os ventos que vêm, com as situações difíceis, né, com as situações desafiadoras que vêm diante de nós. Porém, nós temos que nos lembrar que a nossa dependência é de Jesus. E Pedro teve ali a ousadia de estar, saindo do barco e indo até Jesus. Porém, ele começa a afundar. Por quê? Porque ele começou a olhar para o lado, começou a olhar para as preocupações, para o vento que estava vindo e começou a ter medo. Ele parou de ouvir a voz de Jesus, ele parou de olhar para Jesus e começou a afundar. Porém, estava ali Jesus, né? Imediatamente ele pegou pela mão Pedro e puxou e levou ele para o barco. E terminando ali, né, quando ele fala, né, homem de pequena fé, por que duvidastes, né? E ali no 32, no versículo 32 fala, assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E muitas vezes, muitas passagens a gente vê, né, os discípulos, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, né? E muitas vezes nós duvidamos mesmo, né? Muitas vezes, tanta coisa que Jesus faz em nossas vidas, começam a vir, né, situações que começamos a questionar, né? Será que é de Deus? Será que é a vontade dele? Será que eu estou, né? Será que realmente estou no caminho certo? E Jesus está falando, vem, né? Está nos chamando, vem. Então, eu queria trazer essa mensagem de Pedro, né, para nós refletirmos, né, e ver onde está nosso coração. Será que o nosso coração está nos holofotes? Será que estamos preocupados com as pessoas? Será que o nosso coração está num barco ali, né, com medo, inseguros, se preocupando, né? Será que o
nosso coração está em seguir a Jesus, ouvir a voz dele e caminhar sobre as águas? Será que a nossa fé tem essa capacidade? Jesus nos chama para que a nossa fé seja aumentada, seja esticada, seja cada vez mais, né, focada naquilo que é a vontade dele. Amém? Queria encerrar aqui com uma oração. Querido Deus, amado Pai, te louvamos, te agradecemos por mais uma vez o Senhor trazer essa palavra, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa vir trazendo a revelação para cada um de meus irmãos, Pai. Que possamos ser fortalecidos, Pai, pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Pai, para nós continuarmos caminhando, Pai. Que possamos ter certeza daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Que o Senhor venha, Pai, com o Seu poder sobrenatural, Pai. Que o Senhor venha mostrando para cada um de nós, Pai, que nós não devemos temer, Pai, que nós não devemos, Pai, caminhar se preocupando com os ventos contrários, olhando para a direita e nem para a esquerda, Pai, mas sim seguindo, olhando para o Senhor, que é o alvo, Pai. O Senhor é o autor e consumador, Pai, de toda promessa. Então, que nós possamos focar no Senhor, Pai, que possamos seguir a Tua voz, Pai, ser direcionado pelo Senhor, Pai. Pois, Pai, ainda que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, Pai, nós sabemos que a nossa fé cada vez mais vai sendo aumentada, Pai. Vai cada vez mais, Pai, crescendo conforme, Pai, caminhamos debaixo da Tua vontade, Pai. Então nós oramos, Pai, consagramos nosso dia a Ti, Pai, que meus irmãos possam ver essa oração, essa mensagem, possam ser tocados, impactados através do Teu Espírito Santo, Pai. É assim que eu oro, Pai, desde já declarando um dia abençoado, meus irmãos, que o Senhor venha, Pai, trazendo luz, trazendo direção, trazendo clareza para cada um, Pai, conforme, Pai, aquilo que o Senhor tem para fazer, Pai, na vida de cada um, no nome de Cristo Jesus, assim que eu oro. Te louvo e te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Espero que vocês possam ter tomado posse dessa palavra, que vocês possam crer nas promessas do Senhor e possam cada vez mais ser a tua fé aumentada. Amém. Deus abençoe a todos. Ótimo dia. Abraço.